Bom dia, oitavo ano. Olha, a nossa aula de português vai ser a revisão do conteúdo que estudamos na semana passada. Na semana passada estudamos os complementos verbais e, eu coloquei uma atividade, certo, sobre esse assunto, mas não tive muito retorno por parte de vocês, certo? Então vou fazer uma revisão. Já coloquei ontem um vídeo reforçando sobre esse assunto e hoje eu vou gravar uma explicação, né? Vamos assistir agora uma explicação desse assunto. Veja bem, vocês procurem fazer as atividades. Este ano praticamente não vamos ter aulas presenciais, né? E vocês sabem disso. Veja, aproveite. Em todo o país, a gente observa nos noticiários que em todo o país os alunos estão estudando de forma remota, é isso? E vocês não podem ficar para trás, vocês não podem simplesmente não fazer as atividades, não acompanhar as aulas, porque assim vocês vão ficando para trás no aprendizado, né? E vão ser prejudicados, certo? Então, uma dica aí para vocês: não percam as aulas, façam as atividades, certo? A gente vem alertando vocês para esse problema, certo? Nós, professores, estamos sempre chamando a atenção de vocês para que vocês façam as atividades. Né? Precisa de um pouco de esforço de vocês a assistirem às aulas, não é isso? A fazerem as atividades e enviar para a gente, né? E ter algum contato no grupo. Qualquer dúvida, pergunte no grupo que nós estamos para responder, para tirar estas dúvidas de vocês, ok? Então, hoje a gente vai falar sobre os complementos verbais, como já começamos na aula da semana passada. Então, vamos lá, preste bem atenção na aula. Bom, aqui nós temos como título, né, complementos verbais, e como subtítulo, objeto direto, objeto indireto e objeto direto e indireto. Olha, veja, quando falamos de complementos verbais, estamos falando dos termos objeto direto e objeto indireto, certo? Assim como aqueles verbos que pedem dois tipos de complementos, o objeto direto e o objeto indireto, certo? Então, são nomenclaturas, são termos integrantes da oração. Como vimos em aulas anteriores, que existem os termos essenciais e os termos integrantes, certo? E também os termos acessórios, mas estamos estudando os termos integrantes. Então, o objeto direto e o objeto indireto são também termos integrantes, ok? Então, vamos lá na sequência. Como sempre, né, na nossa aula de português, a gente inicia com um texto, ok? E aqui nós temos o texto: poucos estados anunciam o retorno. Esse texto foi tirado como vocês podem ver aqui em cima, né, no canto superior direito. Nós temos aqui Jornal do Comércio, Recife, 12 de agosto de 2020, quarta-feira, certo? Então, esse foi um texto tirado do caderno de noticiários brasileiro, do Jornal do Comércio, certo? Do Recife. E que pelo título, né, tem aqui escolas aqui do outro lado, do canto superior. Esse texto foi tirado da agência Estado, uma agência de notícias, certo? Que o Jornal do Comércio tirou de lá. Então, poucos estados anunciam retorno, vai falar de escolas, não é isso? Então, vamos ver. O texto diz o seguinte: em meio à polêmica sobre o risco de volta às aulas presenciais, a maioria dos estados ainda não definiu data de retorno e ao menos 10 unidades da federação já têm ou avaliam retorno regionalizado ou parcial,
Com a possibilidade de que colégios privados abram antes ou que cidades em que a pandemia está mais controlada autorizem o funcionamento de suas escolas. As aulas presenciais em todo o país foram suspensas em março para conter a disseminação do coronavírus. Na sexta-feira passada, o governo paulista anunciou que regiões há 28 dias na fase amarela do Plano Estadual de Flexibilização da Quarentena, em que há redução do contágio, podem autorizar o funcionamento de escolas públicas e privadas em 8 de setembro, segundo o secretário de Educação, Rocieli Soares. A previsão é de retorno de todo o estado em outubro. Estamos falando de volta regionalizada em setembro para as cidades com queda nas infecções, para atividades complementares. São Paulo e Distrito Federal estipularam datas para o retorno, e o Amazonas, primeiro estado em que escolas privadas foram abertas em julho, autorizou, na segunda passada, a volta para ensino médio da rede estadual de Manaus. Não há previsão para a retomada no interior, nem para escolas municipais da capital. Além do Amazonas, que autorizou o retorno só na capital, pelo menos 8 estados e o Distrito Federal têm ou avaliam modelo flexível, em que aulas retornariam em algumas cidades ou redes de ensino e, em outras, permaneceriam suspensas. No Maranhão, redes privadas e municipal foram autorizadas a voltar, enquanto a estadual ainda não tem data. Já no Paraná, o protocolo de retomada vale tanto para a rede pública quanto para a privada, mas é possível que as datas de retorno sejam diferentes nas cidades paranaenses, com base no avanço da pandemia. Redes municipais que preferirem não voltar e seguir com aulas remotas poderão optar por esse modelo, informou o governo do Paraná. No Rio e no Distrito Federal, a volta parcial tem sido ponto de polêmica. O governo fluminense não autorizou a volta às aulas presenciais, mas alguns municípios, como a capital, liberaram o retorno de escolas privadas. Já em Brasília, uma liminar barrou a volta às aulas antecipadas na rede privada. Escolas públicas devem voltar a partir do dia 31 de agosto. Segundo Ítalo Dutra, chefe de educação da Unicef no Brasil, é praxe que calendários municipais e estaduais estejam alinhados, mas não há obrigatoriedade para que ocorra dessa forma. Ele considera positivo que escolas voltem em regiões onde a curva epidemiológica permite e com medidas de prevenção para evitar o contágio. O calendário escolar deve se submeter à necessidade das crianças, disse. Bom, gente, esse texto, né, é um texto que traz um tema bem atual, bem nosso, né, bem recorrente neste período, que é o retorno às aulas presenciais, certo? Então, veja, esse texto foi de 12 de agosto, certo? Ele fala aqui que algumas escolas abriram, feito Manaus mesmo, que abriu, né, as escolas, mas depois teve que fechar porque aumentou os casos da pandemia. É uma situação difícil que os governantes, as autoridades não sabem o que fazer, né, não têm nem noção do que fazer,
estão pedindo até a votação por parte dos pais, né, porque eles não têm uma noção de como fazer, de como voltar. É uma situação delicada, certo? Aí ele fala aqui de várias regiões, várias cidades, vários estados que tiveram iniciativa de voltar, mas ao mesmo tempo recua dessa decisão, né, porque os casos aumentam, né, e toda essa polêmica aí. Bom, mas o nosso interesse não é este assunto. O nosso interesse são os complementos. O tema da nossa aula não é discutir este assunto, e sim vamos analisar os complementos verbais. Por isso que eu coloquei aqui algumas palavrinhas, por exemplo, os verbos eu coloquei de verde, e os complementos destes verbos estão em vermelho. Observe em verde, né? E logo em seguida aparece uma expressãozinha em vermelho, que é o complemento do verbo. Na primeira linha aí nós temos, olha, definiu data de retorno, né? A maioria dos estados não definiu a data de retorno. Então observamos, não é, que ele está no singular, o verbo definiu aqui está no singular porque o sujeito é a maioria, certo? E logo em seguida, quem define alguma coisa. Eu não posso parar o enunciado aqui, porque vai ficar sem sentido, tem que ter um complemento. Então, o complemento do verbo definiu é data de retorno nesta frase, certo? Aqui tem o seguinte, unidades da federação já têm ou avaliam retorno regionalizado ou parcial. Então, tem e avaliam, né, são verbos. Observe que as palavrinhas que indicam ação, elas são classificadas como verbos, né? São as palavrinhas que eu conjugo, né? Na primeira pessoa, eu, tu, ele. Olha, eu tenho, tu tens, ele tem. Avaliar, eu avalio, tu avalias, ele avalia. Então, veja só. Eu avaliei, tu avaliaste, ele avaliou. Eles avaliaram, certo? As unidades da federação já têm ou avaliam o retorno regionalizado parcial. Mais embaixo aqui nós temos o verbo autorizem, tá vendo? Quem autoriza, autoriza alguma coisa, não é isso? Então, cidades em que a pandemia está mais controlada, autorizem. Autorizem o quê? O funcionamento de suas escolas, certo? Então, o verbo autorizar precisa de um complemento e o complemento vem logo em seguida aqui, o funcionamento de suas escolas. Aqui embaixo nós temos uma locução verbal, veja, podem autorizar, não é isso? Então, o verbo principal aqui é autorizar, mas pode autorizar o quê? O funcionamento de escolas, certo? Então, complemento verbal aqui do verbo autorizar. Aqui embaixo nós temos, olha, São Paulo e Distrito Federal estipularam, certo? Estipularam o quê? Datas para o retorno. Então, o que significa o verbo estipular? Estipular é estabelecer, certo? É estabelecer datas, certo? Para o retorno. Então, datas para o retorno é o complemento do verbo estipular. Aqui nós temos autorizou. Quem autorizou? Olha, o Amazonas, primeiro estado em que escolas privadas foram abertas em julho. Então, esse estado, Amazonas, autorizou. Eita, e cadê? Quem autoriza, autoriza algo, né? Tem que ter um complemento. Mas na segunda-feira não é o complemento do verbo, porque na segunda-feira é uma locução adverbial de tempo, certo? Na segunda-feira passada, olha, o complemento do verbo autorizou aí nessa frase, ele vem aqui, ó. Autorizou o quê? A volta para o ensino médio na rede estadual de Manaus, certo? Então, toda essa expressão aqui é o complemento do verbo autorizar e não o que vem em seguida a ele, certo? Aqui nós temos autorizou de novo, além do Amazonas, que autorizou que o retorno só na capital, então o retorno só na capital é o complemento do verbo autorizar aqui. Pelo menos 8 estados e o Distrito Federal têm ou avaliam, tá vendo? Então quem tem 8 estados e o Distrito Federal tem ou avaliam um modelo flexível. Então, modelo flexível é o complemento verbal do verbo avaliam, certo? Avalio e tem. Aqui é um complemento só, servindo para os dois verbos, o verbo ter e o verbo avaliar. Ok, pessoal? Aqui nós temos também, aqui embaixo, nessa expressão, tem data. Quem tem data?
Diz aqui, ó, no Maranhão, redes privadas e municipal foram autorizadas a voltar, enquanto a estadual ainda não tem data. Observe que tem um acento nesse exemplo de cima, né? Por quê? Porque ele está no plural, olha. Oito estados e o Distrito Federal. Eles têm, tá vendo? E aqui está no singular, por quê? Porque está falando da rede estadual. A rede estadual ainda não tem data, certo? Por isso que ele não tem um acento circunflexo, porque ele é a terceira pessoa do singular. Ok, gente? Tranquilo, né? Então aqui embaixo nós temos aqui, ó, poderão optar, não é isso? Quem poderão optar? Segundo aqui o exemplo. Redes municipais, olha aqui a gente vê, ó, redes municipais, tá vendo? Que preferirem não voltar, né? Então elas poderão optar. Por quê? Quem opta por alguma coisa, né? Então opta por esse modelo, tá vendo? Aqui nós temos um complemento do verbo optar, certo? E ele vem acompanhado de uma preposição. Essa palavrinha por é uma preposição. Então é o complemento, o objeto indireto, né? Porque ele está ligado ao verbo através de uma preposição, que a gente vai ver na próxima página. Aqui nós temos também, olha, autorizou. Quem autorizou? O governo fluminense, né? Fluminense, que é o governo do Rio de Janeiro, né? Autorizou. O que autorizou? Autorizou algo, né? Um verbo que pede complemento. Então, autorizou a volta às aulas presenciais, ok? Aqui nós temos liberaram. Liberaram, quem liberaram? Alguns municípios, olha, alguns municípios liberaram. Liberaram o quê? O verbo liberar pede um complemento. Nesta frase aqui, o complemento é o retorno de aulas, ou melhor, o retorno de escolas privadas. Ok, gente? Aqui nós temos o verbo barrou. Quem barrou? Já em Brasília, uma liminar, que é uma liminar, uma determinação judicial, não é isso? Barrou a volta às aulas antecipadas na rede privada. Então, quem barra alguma coisa, né? Barrou a volta às aulas a volta às aulas antecipadas na rede privada, ok? E aqui embaixo nós temos o verbo evitar, né? Olha, a curva epidemiológica permite e com medidas de prevenção para evitar o quê? O contágio, certo? Evitar o contágio. É isso? Aqui nós temos deve se submeter, certo? Então, quem se submete tem que se submeter a alguma coisa, não é isso? Então, o calendário escolar deve submeter. Submeter o quê? A necessidade da criança. Então, a necessidade da criança é um complemento do verbo submeter. E observe que aqui nós temos um A com crase. Isso quer dizer o quê? Que aqui nós temos a junção de um artigo, né? A fusão de um artigo com a preposição a, certo? Porque quem se submete a alguma coisa. Esse primeiro a aí é preposição, tá vendo? Então, isso aqui é outro caso de complemento verbal que se liga ao verbo através de uma preposição. É o que chamamos de objeto indireto, certo? O assunto que nós vamos estudar na prática aqui. Claro que esse texto tem outros verbos, que são verbos que não são verbos de ação, certo? Que eu nem marquei. Eu só marquei os verbos de ação, porque quando vamos falar de transitividade verbal, de complemento de verbo, nós estamos falando só dos verbos de ação, aquele verbo que indica uma ação. Ok, gente? Então, vamos ver na prática agora, né, mais detalhadamente, a questão dos complementos verbais. Bom, aqui nós temos o conceito, né, do que vamos estudar, que são os complementos. Diz assim: alguns verbos não têm sentido completo, ou seja, precisam de outro termo para que a oração tenha sentido. E os complementos são os termos que completam o sentido destes verbos na frase. Desta forma, os complementos verbais se classificam em objeto direto e objeto indireto, certo? E eu coloquei aqui numa cor bem apagadinha, objeto direto e indireto.
Por quê? Porque existem verbos que pedem dois complementos. Eu botei aqui entre parênteses, olha. Dois complementos para um mesmo verbo, certo? Mas na realidade só existe dois tipos de complemento: o objeto direto e o objeto indireto, certo? Agora, como existem verbos que necessitam de dois complementos, aí eu coloquei aqui como outro tipo de complemento, ok? Pronto, vamos ver primeiro o objeto direto. Olha, o objeto direto, está escrito aqui a definição. O objeto direto completa o sentido do verbo sem o uso de preposição, ou seja, se liga diretamente ao verbo transitivo sem o uso da preposição. Este tipo de complemento verbal pode ter como núcleo substantivos, palavras com função de substantivo e pronomes pessoais, do caso oblíquo. Veja, ele está dizendo aqui que o que é o objeto direto? É o complemento do verbo que se liga a este verbo sem preposição, certo? Ele se liga diretamente, por isso que ele é objeto direto. Ele se liga diretamente ao verbo, né, sem intermédio de preposição, ok? Então, quem é que funciona como objeto direto? Tanto o substantivo, né, como palavras que têm função de substantivo, certo? E os pronomes pessoais oblíquos, certo? Não os pessoais retos, mas os pessoais oblíquos, certo? Porque os pronomes pessoais oblíquos já são assim chamados porque têm a função de complementar verbos, enquanto os pessoais retos têm a função de sujeito da oração, certo? Eu tenho uma aula no canal do YouTube sobre a definição dos pronomes pessoais retos e os pronomes pessoais oblíquos e suas funções. Vocês podem ir lá no meu canal e ver essa aula. É uma aula para o 6º ano. Se você tem dúvida, você vai lá e procura na minha lista de vídeos que eu tenho de aula. Você procura e estuda um pouquinho sobre os pronomes, certo? Aqui nós temos os exemplos. Estados e municípios ainda não sabem a data de retorno às aulas. Olha, gente, os estados e municípios ainda não sabem a data de retorno às aulas. Observe que aqui é o verbo saber, olha. O verbo saber. Quem sabe, sabe algo, não é isso? Ele é um verbo transitivo direto. Por que ele é um verbo transitivo direto? Ele é direto porque ele pede um complemento sem preposição. Ok? E quem é o complemento aqui? O complemento dele é a data. Quem sabe, sabe o quê? No caso aqui, a data de retorno às aulas. Então, a data de retorno às aulas é o objeto direto. Por que objeto direto? Porque ele se liga ao verbo saber diretamente, sem preposição. Ok? Aí você poderia me dizer, e esse a aqui não é uma preposição, esse a entre sabem e data? Não. Esse a aí, ele é um artigo, certo? O artigo feminino do substantivo data. Ele não é uma preposição, certo? Porque quem sabe, sabe algo. Ok? O outro exemplo diz: todos desejam o fim da pandemia. Né? Todos desejam. Realmente todo mundo deseja esse fim da pandemia. Né? Que a gente já vive assustado, sem sair para canto nenhum, com medo desta doença. Olha, desejar. O verbo desejar, se eu parar aqui a frase em deseja, tá vendo? Todos desejam. Você vai querer saber o que deseja, né? Então, é um verbo que não completa o sentido da frase. Ele precisa de um complemento. E o que vem depois dele a gente vai chamar de complemento. E o nome do complemento é o que? Desse complemento aqui é objeto direto. Por que objeto direto? Porque ele está ligado ao verbo sem preposição. O não é preposição, né? O não, em caso nenhum, o funciona como preposição. Então, está ligado diretamente ao verbo, então é um objeto direto. Certo, gente? Quero destacar também aqui uma coisa que vocês estão observando, que os objetos, os complementos verbais, tanto no texto como aqui, eles estão compostos por várias palavras, né? Uma expressão grande. Mas eu quero destacar que, por exemplo, aqui, ó, sabem a data. A data é o objeto direto, mas é um objeto direto que é uma palavra que também necessita de complemento.
Isso aqui, ó, de retorno às aulas, é o complemento do nome data, que aqui vai ser um complemento nominal que nós vamos estudar em outras aulas, certo? O complemento nominal que complementa nome. Então, esse objeto direto aqui, esse objeto direto data, ele é composto também, ele necessita também de um complemento, que a gente chama de complemento nominal, certo? Então, é um complemento verbal que precisa também de outros complementos. Então todas essas palavras fazem parte do objeto porque compõem o sentido aqui, né, da data. Porque eu não posso dizer, por exemplo, a data de quê? Data de ir para alguma coisa, não é isso? Então, já de antemão, antecipando aqui, que aqui tem um complemento nominal, que vai ser estudado em aulas posteriores. Ok, gente. Então, só como aqui também, ó, veja só. Todos desejam o quê? O fim, certo? Mas só que o fim é um nome que necessita também de um complemento. Então, da pandemia seria o complemento nominal da palavra fim, ok? Mas deixa esse assunto para a próxima aula. Simples, né? Muito simples. Então, vamos na sequência. Pronto, agora vamos ver o objeto indireto, certo? O objeto indireto diz o seguinte: o objeto indireto completa o sentido do verbo transitivo com o uso de preposição, ou seja, a junção entre o verbo e o seu complemento é feita através de uma preposição. O verbo é quem diz se o complemento é preposicionado e qual preposição se emprega. Os pronomes pessoais oblíquos li e lis são essencialmente objetos indiretos quando ligados a verbos. Então, vejamos. Olha, ele está dizendo aqui o seguinte, que o objeto indireto é aquele complemento de verbo que vem ligado ao verbo através de uma preposição. Ele não se liga diretamente ao verbo, ele tem uma preposição entre ele e o verbo, certo? Então, por isso que ele é indireto, ele se liga indiretamente, certo? Ao verbo. Por isso que ele é chamado de objeto indireto. Vejamos aqui no exemplo. Veja, as escolas necessitam de medidas de prevenção. Veja, as escolas necessitam. O verbo necessitar, certo? Ele é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele precisa de um complemento, mas ele quer esse complemento com uma preposição. Porque necessita de algo, certo? Então, medidas de prevenção é o objeto indireto, porque entre ele e o verbo tem uma preposição, certo? A preposição de. Ok, gente? Então é isso. Vamos ao outro exemplo. Administradores competentes prezam pela saúde da sociedade. Veja, o verbo prezar, neste contexto aqui, ele pede uma preposição. Quem preza, preza por algo, certo? Então, isso aqui é uma contração da preposição por pelo artigo a, certo? Então, por a, pela, certo? Pela saúde da sociedade. Então, saúde da sociedade é o objeto indireto, porque está ligado ao verbo prezar através de uma preposição. Ok? Muito simples, né? Agora, veja aqui o outro exemplo. É aquele caso que está apagadinho na lista de objeto direto e indireto. Veja aqui, ó. A escola é muito importante, pois os pais entregam-lhe seus filhos. Observa aqui uma questão. O verbo entregar é o tipo de verbo que pede dois complementos. Um complemento objeto direto e outro complemento objeto indireto. O verbo entregar, ele pede dois complementos. Por quê? Porque quem entrega algo, certo? Aqui são os filhos, tá vendo? Mas entrega esse algo a alguém. Então, aqui é ele que corresponde à escola. Lembrou que quando eu falei aqui que os pronomes lhe, eles funcionam como objeto indireto? Pois é isso. Quem entrega algo para, olha a preposição, para alguém ou para algum lugar, não é isso? Então, os pais entregam os filhos. Então, os filhos é o objeto direto, porque quem entrega algo, objeto direto, seus filhos. Mas entrega esse algo a ou para alguém, no caso aqui, algum lugar, certo?
Então, os pais entregam seus filhos para a escola. É o para aí. O para é a preposição, certo? Então, o pronome oblíquo li aqui está substituindo para a escola. Então, ele é um objeto indireto, certo? Ele é um objeto indireto. E seus filhos, o objeto direto. Porque seus filhos é o que os pais entregam. Mas os pais entregam seus filhos para a escola. Olha, a preposição para, certo? Então, objeto indireto. Eu não boto aqui escola para não repetir a palavra escola. Não é a função dos pronomes. Não é substituir os nomes para que a gente não repita palavras no texto. Então, li é um pronome oblíquo, né, que substitui aqui a palavra escola. Ok, gente? E funciona como objeto indireto, complemento do verbo com preposição, objeto direto. Mas quando eu vou substituir o objeto indireto pelo pronome, o pronome não tem preposição aqui, certo? Esse pronome não tem preposição, ele se liga ao verbo através de um if. Ok, gente? Ficou claro? Então, eu espero que vocês tenham compreendido bem esse assunto. E aqui, né, as nossas considerações finais sobre o assunto, né, o resumo, melhor dizendo, diz o seguinte: ó, objeto indireto completa o sentido do verbo transitivo se ligando a este sem preposição, ou seja, ligando-se ao verbo diretamente. É aquilo, né? O objeto é direto quando ele se liga ao verbo sem preposição, se liga diretamente, por isso que é chamado de objeto direto. Já o objeto indireto completa o sentido do verbo transitivo, ligando-se a este através de uma preposição. O pronome oblíquo li ou lhes substitui o objeto indireto, mas se liga ao verbo através de um hífen. Foi isso que eu falei. O objeto indireto ele está ligado ao verbo por intermédio de uma preposição, certo? E o pronome oblíquo lhe, ele só pode ser usado como objeto indireto e jamais como objeto direto. Não é? Você não pode, por exemplo, colocar o pronome oblíquo o, a, ou as ou as, no lugar do lhe, porque os pronomes oblíquos o, a, os e as, eles substituem o objeto direto. Não devo confundir o uso de lhe com o uso de o, a, os e as, certo? Como pronome oblíquo. O vídeo aula do 6º ano no meu canal também fala dessa questão aí, dos pronomes, do uso do pronome lhe, que é o pronome oblíquo terceira pessoa, e os pronomes o, a, os e as, que também são pronomes oblíquos da terceira pessoa. Ok, gente? Então, nesta aula do 6º ano está lá explicando isso direitinho. Vocês podem depois acessar o meu canal e assistir essas aulas. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham entendido aí, ficado mais claro. Façam o exercício que eu coloquei na semana passada, né, depois dessa explicação, e enviem para o grupo de respostas de português. Ok, gente? Ok, pessoal. Então, é isso. Então, bom dia e bons estudos para vocês. Tchau, tchau e até a próxima.